Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor, para buscar o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui para aprender mais de ti. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para que o teu Santo Espírito venha e inunda o nosso ser, meu Pai, e que haja transformações vindas direto do teu trono, e em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Hoje é o Salmo 81. Os irmãos já perceberam que todos os cantos que nós cantamos foi adoração, convocação ao louvor. O título do nosso salmo é esse: exortação ao louvor e obediência, ou festejar e obedecer, que é a mesma coisa, que toda festa do cristão é adoração a Deus. Que se o cristão fizer uma festa, que nessa festa não tem adoração a Deus, Deus não está nessa festa, e essa festa não vai prosperar. Ao mestre de canto, Salmo de Asaf. E na tradução da NVI diz, da família de Asaf. A Esther já explicou isso, que depois que Asaf passou o tempo dele, a família dele continuou fazendo os salmos. E a maioria ainda estaria no nome de Asaf. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, todo mundo respeitava o líder da família. Naquele tempo, um homem que era líder de família era uma autoridade onde ele chegava. Os filhos, os netos e os bisnetos levavam aquele nome. Tanto que na Bíblia a gente vai ver muita gente que não aparece o nome não. Bartimeu, filho de... não é o nome daquele homem. E tem muitos outros assim na Bíblia. Nós que com o tempo fomos perdendo o respeito, primeiro com os homens, depois com os mais velhos. Para os irmãos perceberem, olha o que aconteceu com a sociedade. Deus falou para o homem: domine sobre tudo sobre a terra. O homem falou para a mulher: é você que vai dominar. Nós vivíamos numa sociedade patriarcal. Nós passamos por uma matriarcal, não foi? Aí a mulher não aguentou o peso, que não foi feito para ela, foi feito para o homem. Aí a mulher não aguentou o peso e falou assim: filhos, vocês que vão dominar. Patriarca, matriarca, filiarcado. Os meninos não aguentaram, o que eles fizeram agora, gente? Passaram para os animais. Quem domina a casa agora são os animais. Tem gente que tem plano de saúde para o animal e não tem para si. Tem gente que fica na fila do SUS 5 horas. O bicho dele machuca, ele vai lá e paga uma consulta. Então, quem está mandando no mundo? Os bichos. Então, é tudo desobediência a Deus. Quem é o líder da casa é o homem, mandado por Deus. Queira ou não as mulheres, queira ou não as crianças, queira ou não os bichos. Então, é isso aqui, por isso que continua os salmos no nome de Asaf. Em algumas traduções ainda está escrito adaptado a Gitite, ou sobre Gitite. Gitite é uma palavra hebraica, Hagitite, que pode significar um instrumento musical ou um cântico de vidima. O que é vidima? Antigamente, quando se colhia as uvas, colocava-se num lugar, parecendo um barril grande, onde as pessoas entravam dentro, pisavam aquelas uvas para elas virar suco ou vinho, e elas cantavam, louvavam a Deus, agradecendo pelaquela colheita. E a outra coisa que a gente mudou. Por quê? Quando a gente recebe o nosso pagamento, que agora é a nossa colheita, o que a gente faz? Que pouco, que miséria. O que Deus mandou fazer? Você levar para um lagar, que é o lugar da fartura, e ali você oferecer ele a Deus e agradecer. Como que nós oferecemos a Deus? Nós tiramos a 10ª
parte trazemos ao altar, oferecemos a Deus. E aí a gente começa a louvar a Deus. Joga ele no chão, você quer fazer igual antigamente, joga ele no chão, começa a pisar em cima e Deus, esse salário vai dar, eu vou pagar todas as minhas contas, vai ser maravilhoso, foi o Senhor que nos concedeu, o Senhor mandou chuva na hora certa e eu estou aqui com o meu pagamento que eu já ofereci a ti. Isso é esse salmo. O salmo inteiro é falando sobre esses cantos de louvor. Lagar é lugar de fartura, é onde você coloca tudo que Deus te concedeu. A maioria das publicações da Bíblia ainda colocam o gitite como instrumento musical. Lagar é vindo da cidade de Gade. Da cidade de Gade tem várias cidades na Bíblia, e uma delas que a gente sabe é aquela onde Davi se escondeu. Então a Bíblia é uma tradução chamada Septuaginta, que traz, segundo a melodia, os lagares. A maioria das Bíblias de vocês deve estar isso, ou o gitite ou os lagares. Então o Salmo 81 é um canto festivo, um canto que poderia ser usado nas festas feitas pelos judeus. Festa da Páscoa, festa do Ano Novo Judaico e festa das cabanas. Festa da Páscoa, que é celebração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Festa do Ano Novo Judaico. Engraçado que o Ano Novo deles não é todo ano igual o nosso, que é no dia 1º, não. Cada ano é numa data diferente. Por quê? Eles usam calendário diferente. E o calendário deles depende da lua. Então a lua vai mudando, eles vão mudando a data, às vezes, para nós. Segundo o nosso calendário, às vezes em outubro e às vezes em outro mês. Então eles dependem da lua, da plantação, de tudo, para saber o dia do ano novo deles. O nosso aqui no Brasil, o nosso calendário é o gregoriano. Festa das cabanas. Quando o povo foi expulso para o deserto, eles moravam em quê? Em cabanas. Então, quando eles saíram das cabanas, Deus pediu para eles, isso aqui é ordem de Deus, Deus pediu para eles fazer uma festa. Para quê? Nesses dias eles voltavam a morar em cabana, mesmo que eles morassem em palácio, para nunca se esquecer de onde eles vieram. Deus pede isso para nós hoje. Por mais que Deus te ponha como semi-rei, Ele te pede: nunca esqueça de onde eu te tirei. Porque todas as pessoas, todos os crentes que caem, é porque eles esquecem de onde Deus tirou. Todas as vezes que a gente subir, a gente lembra: antes eu fui isso. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Eu pecava, eu prostituía, eu roubava, eu matava, e Deus me tirou de lá. Porque se a gente esquecer disso e a gente achar que é crente demais, a gente vai cair. Todas essas festas que Deus instituiu foi para isso. Foi para os judeus lembrar que eles só estavam onde estavam porque Deus os tirou de lá. Então não importa qual o momento que esse salmo seja usado. Não importa qual a festa. O importante é que seja louvor a Deus. E o importante é que haja festa para Deus. Salmo conclamava Israel para a festa. O Salmo nos conclama hoje para celebrar a Deus em todos os momentos. Recordar, principalmente quando a gente estiver passando por algum problema. Está doente, está lá ruim. Pensa no problema, pensa nas maravilhas que Deus fez na nossa vida. E aí nós vamos conseguir passar pelo problema sem sofrer muito. Todos vocês sabem que o livro de Salmo é projetado para oração e louvor. Ou você lê, ou você canta. Todas essas aqui são músicas cantadas pelo povo judeu. E cantada para quê? Porque eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando a primeira vinda de Jesus. E hoje nós cantamos por quê? Porque nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Esse salmo é um canto de louvor a Deus, um apelo ao povo de Israel para que ele volte. É um convite de celebração. Ele pode ser dividido em duas partes. De versículo 1 a 5, exortação para o louvor a Deus. Dos versículos 6 a 16,
a exortação para a obediência. Ele pode ser aplicado na nossa vida hoje, pois as lições dos salmos são independentes de tempo. Louvar a Deus é uma prescrição de Deus para todo o tempo, para todas as gerações. Deus relembra o povo da sua fidelidade diante da falta de fé. Deus foi fiel com o povo de Israel. Tudo que ele prometeu ao povo de Israel, ele cumpriu. O povo não foi fiel. Tudo que o povo prometeu para Deus, com o tempo eles não cumpriram. Deus é fiel para conosco. Tudo que Deus prometeu, tudo que está aqui, ele cumpre nas nossas vidas. Nós não somos fiéis para com Deus. É só aparecer um probleminha, chega o desespero. E aí a gente procura tudo, menos Deus. A hora que a gente vê que tudo não dá conta, aí a gente corre para Deus. Aí sofremos. Agora nós vamos fazer versículo por versículo. E nós vamos ler em duas versões. Na João Ferreira Almeida, revista atualizada, que é usada na igreja. E na nova linguagem de hoje, por causa de alguns versículos. Primeira parte, exortação para louvor a Deus. Versículo 1. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. O salmista começa o salmo convocando todo aquele povo para se reunir, para louvar a Deus. E não é só para louvar a Deus, é louvar a Deus com alegria e júbilo. Júbilo é muito maior do que alegria. Alegria você dá um sorriso, júbilo você está estourando de alegria. E o convite também era de uma celebração grande. Hoje, muitas vezes, tem muitas igrejas que no culto de ceia, as pessoas chegam de cabeça baixa, sofrendo. Tem muita igreja que até incentiva isso, não é, irmã? A irmã já foi de uma dessas. Isso não é certo. Porque eles dizem que é por causa do peso do pecado. Irmãos, não tem peso do pecado nas nossas vidas. O sacrifício de Jesus foi completo e perfeito. Lá ele já perdoou os nossos pecados. Mesmo que nós pecamos, nós erramos, nós nos arrependemos e nós voltamos para Jesus. E Jesus nos recebe com festa. Então todas as vezes que nós formos até Jesus, é com festa. Nós temos, toda a igreja tem motivo para louvar a Deus. Jesus foi ao Getsemane, que é um tipo de lagar, porque naquele lugar tinha uma prensa onde que eles jogavam as azeitonas. Então ali era um tipo de lagar. Dali se exprimia a azeitona e saía o azeite. O que é isso? Fartura, bênção. Lagar é fartura, é bênção. Então quando Jesus foi ali, Jesus sofreu. Naquele momento ali, foi o momento que ele nos libertou. E naquele momento ele falou: eu vou morrer, mas vocês vão ter fartura. Eu vou à cruz, mas vocês vão ter bênçãos. E ele ainda promete bênçãos sem medida. A medida da bênção que nós recebemos, somos nós que limitamos. Porque por muitas vezes nós falamos assim: não, essa bênção que eu estou pedindo é grande demais. Deus pode dar ela para o meu irmão. Para mim não, Deus. Para mim você pode me dar assim uma coisinha simples. Esse limite é nosso. Deus não tem esse limite para nós, não. Aliás, Deus quer que os filhos deles vivam em abundância. Aliás, ele morreu na cruz por isso, para que nós tivéssemos uma vida, a melhor vida da terra. Nós que nos limitamos, nós sofremos por muitas coisas que nós fazemos e depois nós culpamos Deus. Deus quer que nós cantemos nos nossos cultos públicos e nos nossos cultos particulares. O problema é que muitas vezes nós não estamos fazendo os nossos cultos particulares. Aquele que nós fazemos em casa, quando estamos sozinhos. Não é aquele que a gente chama a família, fica lá todo mundo, e a gente quer chegar na igreja e falar assim: minha família tem culto. Não.
Que às vezes esse é mais para aparecer. É aquele, quando você está ali, aí você está trabalhando apressada, aí você bate o pé. E aí? Sai um culto ou sai um palavrão? Esse é um culto particular. Ou então aquele que você está trabalhando ali, e aí você dá o seu melhor trabalho o dia inteiro, e o seu patrão chega assim, ó, tá tudo errado, faz tudo de novo. E aí? É xingar o patrão ou é glorificar a Deus? Falar, meu Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando de fazer isso tudo de novo. Isso é um culto a Deus. Paulo fala isso. Lembra quando Paulo apanhou? O que ele falou? Ele não saiu, ai, Deus, por que ele está fazendo isso? Ele falou que ele agradecia a Deus por achar que ele podia. Porque achar que ele ser merecedor de sofrer pelo nome de Jesus. Isso é culto, gente. Versículo 2. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Primeiro, salmodiai. Primeiro, a gente canta, a gente vive, a gente tem atitudes. E aí a gente convida os tocadores, que aí o culto é completo. Cantando, louvando, um canta, um louva, um ora, outros tocam e todos juntos agradecem a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida. Versículo 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova, quando for lua cheia. Uma curiosidade é que essa trombeta era feita do chifre de carneiro, porque o carneiro era usado para tudo na vida de Israel. Ele era fonte de alimento, ele era instrumento, ele era o que aquecia, porque da lã se fazia a roupa, né? Então, tudo na ovelha, hoje nós somos chamados de ovelhas de Deus, porque a ovelha mansa não tem cuidado com si mesmo, o pastor que cuida dela, e tudo que ela tem, ela oferece de volta ao seu pastor. O pastor se alimenta da ovelha, o pastor se aquece com a ovelha, o instrumento que o pastor usa veio da ovelha. Isso Deus pede para nós. Ele nos dá tudo, desde que nós devolvemos tudo para Ele. Tudo que nós fizermos seja em agradecimentos a Deus. Nós deveríamos fazer uma festa todos os momentos. Nós deveríamos viver em festa a Deus, mesmo nos momentos de sofrimento. O problema é nossas crises. O problema é que nós deixamos de confiar em Deus em momentos de sofrimento. Versículo 4. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Isso é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Preceito significa regra, norma. Não é para mudar. Quando alguém fala, é um preceito, é uma norma, é para se seguir. É uma determinação do próprio Deus. E a outra tradução ainda diz que é uma lei, não foi feita para ser discutida. Súditos, nós somos súditos, o rei mandou. Então nós temos, se quisermos ser abençoados, fazer festa em todos os momentos da nossa vida. Uma prescrição de Deus, o povo seguir à risca, sem questionamento. Vocês imaginam, o médico faz prescrições. A pessoa está internada, ele vai lá, prescreve. Ninguém pode questionar uma prescrição do médico, a não ser que você saiba daquele assunto, que você seja conhecedor daquele assunto. Você não pode chegar para o médico e falar assim, por que você passou isso? Não vou tomar, não. Hoje nós somos rebeldes, hoje nós fazemos isso. Mas não pode. Porque você que foi até ele, não foi ele que foi na sua casa te atender, não. Foi você, marcou a consulta, muitas vezes pagou, e chega o médico, te passa o remédio e você fala, não vou tomar. Rebeldia.
Essa rebeldia nós trazemos para a casa de Deus. Deus fala, faça festa em todos os momentos. E no primeiro problema que nós temos, nós começamos a murmurar, como o povo de Israel começou. Versículo 5. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecia. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizer. O salmista aqui recorda a história de Deus com o povo de Israel. Quando eles foram libertados do Egito, como Deus, cada vez que eles tinham um problema, eles clamavam, Deus respondia. Aí tem um problema. Eu estava lendo isso com a Agrinaldo e a Agrinaldo foi um problema. Ele, não, o problema é que Deus não responde do jeito que a gente clamou. Vocês imaginam a nossa cabeça. Nós clamamos e nós queremos que Deus responda do jeitinho que a gente pediu. Gente, Deus é Deus. Deus só dele nos responder, nós já estamos no lucro. Agora, a gente querer que ele nos responda do jeito que a gente quer, é a gente querer ser gente demais que a gente não é. Nós somos súditos de Deus. Se ele nos respondeu, já é motivo de festa. A festa referida aqui nesse versículo é a festa da Páscoa. Quando, na última praga, quando Deus ia fazer a morte dos primogênitos. Às vezes, quando a gente fala assim, Deus ia matar todos os filhos mais velhos da família do Egito. Pesado, né? Mas é isso mesmo. Foi um anjo que Deus mandou, que veio e matou todos os primogênitos. Aí Deus pediu para o povo de Israel comer carne assada de um cordeiro, pão sem fermento, erva amargas. Tudo feito às pressas, porque eles iam partir rápido. E era para eles comer com sandálias nos pés, vestidos e cajado na mão. Imagina um tanto de coisa. E aí, quando Deus pede uma coisa para nós, a gente fala que não vai fazer. Era para eles estar prontos, vestidos, preparados, porque o Deus deles ia salvar eles naquele momento. Era para eles estar bem alimentados, com uma comida que não fosse fazer mal, porque eles iam andar depressa no deserto. E eles não sabiam quando eles iam poder comer de novo. Eram para eles estar com alimentos que revigoram o corpo deles. O trigo, isso aqui era trigo puro, tá, gente? Não é esse trigo que a gente come hoje que faz mal pra gente, não. O trigo ia dar força para eles caminhar, que eles iam andando. A erva amarga ia limpar o corpo deles, para eles poderem aguentar a caminhada. E a carne é a queixa de muitas pessoas que dizem que são vegetarianos e veganos, porque a carne fica muito tempo no seu corpo. Por que Deus mandou eles para um alimento que ficasse muito tempo no corpo? Eles não sabiam quando ia comer de novo. Quando você vai sair de manhã e você acha que vai comer só à noite, é muito melhor você comer uma carne vermelha, porque aí você fica alimentado o dia inteiro. Se você for passar 24 horas de jejum, você só pode fazer aquela refeição como uma carne vermelha, porque aí você vai passar bem. Porque se você vai lá e come um ovo, ou então um peixe, 2 horas depois você está morrendo de fome, e aí você está xingando quem te deixou de jejum. E o errado foi nós que comemos a comida errada. Por isso que Deus prescreveu a comida certa, com cuidados para as pessoas andarem. Ele mandou vestir roupa, com um cajado na mão, porque no deserto podia ter animal. E eles tinham que se defender. E porque no deserto eles iam fazer as necessidades deles também na areia. E eles tinham que furar um buraco e tampar. Porque Deus ia aparecer no deserto. E Deus não gosta de sujeira, Deus não gosta de porcaria. Então todas as vezes o próprio Deus falou, abre um buraco, tampa as fezes, porque se eu aparecer no arraial e tiver porcaria, eu não fico no lugar que tenha sujeira. Então tudo foi recomendação de Deus. E como? Tocando instrumentos e fazendo
festa. Agora nós vamos para a segunda parte do Salmo, que é a exortação para a obediência. Essa primeira parte, que parece uma exortação, não é. É só um convite para o louvor. Só que é um convite para o louvor correto. Versículo 6. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolo. O salmista está dizendo aqui que Deus ouviu o clamor do seu povo e os livrou da mão dos seus opressores. E agora, só depois que Deus livrou, que Deus está convidando ele para louvá-lo pelos seus filhos. Eu nunca vi Deus chegar numa pessoa bêbada, caída, e falar assim: me louve. Vocês já viram? Não. Primeiro Deus vai lá, põe alguém para pegar aquela pessoa, aí leva aquela pessoa, aí limpa aquela pessoa, aí a hora que aquela pessoa está limpa, Deus fala: agora me ouve. Foi isso que Deus fez com Israel. Foi lá no Egito, tirou ele da escravidão, tirou o peso que eles carregavam, cestas pesadas nas costas, limpou eles e falou para eles: olha, roupa, sandália no pé, barriga cheia, e aí vocês vão para o deserto. Aí no deserto vocês me ouvem. Porque quando eles estavam ali em muito sofrimento, muitas vezes eles nem louvavam a Deus. Porque eles estavam muito oprimidos. Nós não conhecemos o que é. Nós sabemos o que é ter preço alto, ter um governo que põe leis injustas, mas nós não sabemos o que é apanhar porque não fez o serviço direito. Nós não sabemos o que é ficar com fome porque não trabalhou do jeito que o nosso patrão queria. Deus sempre é leal conosco. Ele sempre vai junto conosco em todos os nossos caminhos. Todas as vezes que nós estamos aflitos, Deus nos socorre. E Ele espera que quando nós estamos alegres, que nós façamos festa para Ele. Só isso. Todas as vezes que você for se alegrar, se alegre em mim. Só que eu quero que vocês se alegrem em todos os momentos. Aí nós nos alegramos quando nós estamos felizes, e no momento das tristezas nós não temos força para fazer isso. Versículo 7. Clamaste da angústia e te livrei. No recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram, e eu os salvei. Lá de onde estava escondido, na tempestade, eu lhe respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. A frase Deus estava escondido é uma alegoria, gente. Na verdade, quem se afastou de Deus foi o povo de Israel. Porque quando eles vieram para o Egito, quando eles estavam chegando no Egito, ali que José era o governador, estava tudo muito bem. Era uma alegria, né? Chegaram, fartura, alimento, terra deles, sem eles precisar trabalhar para comprar, gado. E aí eles foram vivendo por ali. José morreu e foi esquecido. E aí aquela geração que conhecia José, a geração do Egito que conhecia José, também morreram. E o povo que apareceu para governar o Egito, a única coisa que via no povo de Israel é que eles eram numerosos, que eles eram muito férteis, tinham muitos filhos, e eles estavam enriquecendo mais do que o povo do Egito. O que isso causa? Nós somos donos da terra, e nós não temos muitos filhos, e nós não temos muito dinheiro. Nós temos escravos. Os nossos escravos têm mais dinheiro, mais filhos, mais fartura do que nós. Inveja, ódio. O que os donos da terra fizeram? Escravizaram eles, oprimiram eles, tentaram eliminar eles. E aí eles choraram e clamaram a Deus. Por quê?
Porque quando eles estavam felizes lá, os trinetos de Jacó, eles não estavam mais louvando a Deus. Eles esqueceram de louvar a Deus. Por isso que Deus permitiu que eles fossem escravizados. Aí eles em pecado, o Egito com inveja, é um prato cheio para a escravidão. Aí eles lembraram de Deus, né? Aí eles voltaram. Olha, vamos louvar ao Deus de Jacó, vamos invocar. E aí Deus ouve. Deus é um Deus tão perfeito, um Deus tão amoroso, que mesmo que nós abandonemos Ele por um tempo, naquele momento que a gente invoca com Ele, em espírito e em verdade, Ele vem em nosso socorro. Ele nos deixa em prova por um momento, para ver, igual eles deixaram ele ser escravizado, para eles lembrarem de Deus. E Deus às vezes nos deixa por passar por alguma prova, para ver se nós nos lembramos dele. Tem uma palavra escrita recôndito aí. Recôndito é íntimo. É naquele lugar secreto. Fala aí, recôndito dos trovões. Deus saiu do recôndito dos trovões. Isso quer dizer, não é que Deus estava escondido no lugar. Era um povo que ficou tão longe. E os trovões significam a ira de Deus. Quanto mais a gente afasta de Deus, a gente acende a ira de Deus. E Deus, para não eliminar o povo, ele fica longe. A hora que o povo volta para Deus, Deus sai do escondido e vem falar com o seu povo. Não que Deus esteja escondido, o povo que está afastado de Deus. Existe aí também a palavra águas de Meribá. Se vocês lembram, águas de Meribá foi aquele lugar onde Deus falou para Moisés: fale com a rocha. E Moisés foi lá e bateu na rocha. Então, águas de Meribá significa contenda. Quem contende contra Deus pode ser escravizado, pode passar por luto. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel. Ó Israel, se me escutasse. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Esse versículo é um clamor do pai pedindo para o filho, que está andando pelos caminhos errados, voltar para casa. Por muitas vezes, o pai não vai sofrer nada se o filho continuar pelo caminho errado. Deus não ia sofrer nada. Se Israel fosse para o caminho errado, Israel ia se acabar lá. Deus tinha mais povo para louvá-lo. Mas Deus é tão amoroso que Deus vai, que Deus acolhe. É igual um pai terreno que está vendo que o filho está indo por caminho errado. Às vezes, se aquele filho for para o caminho errado, sumir da presença daquele pai, o pai vai ter até mais tranquilidade. Um dia eu estava na fila de um banco e eu vi um pai falando assim: graças a Deus a polícia matou meu filho. Na hora eu levei um choque. Mas aí eu fui ouvi-lo. Ele disse: minha filha, eu criei meu filho super bem até os 12 anos. Na escola ele experimentou droga, virou traficante, matava, roubava, eu não dormia, eu não comia, eu não fazia mais nada. Eu não sabia onde que ele estava. Hoje eu sei onde que ele está, lá no cemitério. Aí eu entendi aquele pai. E aqui, o que a gente está falando isso aqui? Porque se Israel tivesse se acabado lá, se o Egito tivesse acabado com Israel, para Deus não mudava muita coisa. Ele vinha a nós e nós louvaríamos a Ele. Mas Deus é tão amoroso, que Deus voltou. Mexeu naquele coração do povo Israel. Porque até para a gente louvar a Deus, vem de Deus, vem poder de Deus. A gente não consegue louvar a Deus se não for o Espírito Santo dentro da gente. Se não for Deus movendo dentro da gente, não. Aí Deus foi até o povo de Israel. Fez com que eles se arrependessem e trouxe eles de volta para perto dele. Nesse versículo, Deus relembra ao povo de Israel da sua fidelidade.
mesmo diante da falta dos pecados deles. Deus sempre foi fiel e o povo sempre foi infiel. Isso porque entre todos os mandamentos que Deus nos dá, que o mais nos afasta da comunhão de Deus é quando nós passamos a adorar outros deuses. Quando nós mentimos, nós conseguimos voltar para Deus. Quando nós roubamos, nós conseguimos voltar para Deus. Mas quando nós falamos, não te quero mais, Deus, porque agora eu vou servir esse outro Deus, acabou. Porque Deus não é Deus que você vai dividir. Ele fala, não, serve Ele e me serve junto. Deus é um Deus ciumento. Se nós decidimos que vamos adorar outro Deus, nós vamos ficar com outro Deus. Que Deus vai ficar lá no lugar dele. Ele vai esperar o momento que ele nos coloque em prova para a gente voltar correndo para ele. E nós achamos que não, que podemos ir lá em outro Deus e voltar para Deus. Deus não aceita, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus nos exige exclusividade. Versículo 9. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes antes a Deus estranho. Nunca mais sirva nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. É o que nós acabamos de falar. Se nós queremos as bênçãos de Deus, se nós queremos ficar perto de Deus, temos que tirar perto de nós todos os deuses estranhos. E aí, como que essas pessoas, todas abençoadas por Deus, iam para deuses estranhos? Alianças com pessoas que Deus falou para não fazer. Versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e encherei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abra a boca e eu os alimentarei. O que o salmista nos diz aqui? Deus, nosso Deus hoje, é o mesmo que tirou o povo do Egito. Quando esse povo estava no deserto, todos os clamores, todas as necessidades deles foram atendidas. Necessidades, precisões foram atendidas. E não desejos e anseios do coração, e não vontade. Porque quando a gente aceita Jesus, todas as nossas vontades, nós entregamos para Ele e fazemos a vontade de Deus. E por muitas vezes nós estamos reclamando dentro da igreja porque nós queremos que Jesus faça as nossas vontades. E Ele prometeu necessidades, nossas precisões e não as nossas vontades. E aí tem uma pergunta. Então, por que o povo de Israel desconfiou de Deus? Por que eles foram atrás de outros deuses? E aí tem a resposta. Por desobediência. Por isso que eu acabei de falar para vocês. Eles quebraram a aliança com Deus, fizeram casamentos mistos e a idolatria dos outros povos vieram a eles. E assim, eles começaram a se misturar, porque eles não sabiam qual era a ordem de Deus, qual era a ordem dos outros deuses. E aí eles se afastaram de Deus. Aí Deus nos diz hoje, eu sou o mesmo Deus que quando você estava no lamaçal do pecado, eu fui lá, te busquei, te limpei, te separei para mim. Então por que estás desconfiando de mim agora? Por que quando a gente tem um problema, a gente não acredita que Deus vai resolver? Deus nos responde, abra a tua boca e eu te encherei. E encherei de quê? Do que você clamar, do que você necessitar. Se for alimento, Deus vai te dar. Se for a palavra de Deus, Ele vai te dar. Se for força, Ele vai mandar o Espírito Santo dele e vai te dar força. Se for cura, Jesus é a própria cura. Lembra que por onde Jesus passou, Ele curava os enfermos. Lembra que onde Jesus passou, Ele libertava os cativos, oprimidos de mente, de corpo, de espírito. Tanto Jesus como os discípulos, Ele passava libertando. E Deus é o mesmo único.
hoje e o será amanhã. Abra a tua boca, clama a mim e eu te responderei. Mas clama somente a mim, pois sou Deus ciumento e não divido a minha glória com ninguém. Deus nos convida para nós nos abrirmos a Ele, para confiarmos nele sem limite, e Ele nos encherá. E encherá de quê? Nos encherá do Espírito Santo, nos encherá de amor, nos encherá de paz, nos encherá de união, nos encherá da glória dele. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Seja qual for a raiz da nossa fome, seja qual for a nossa necessidade, seja qual for o nosso anseio, Deus é bom o suficiente, Deus é forte o suficiente, Deus é amoroso o suficiente para preencher. Versículo 11. Mas o meu povo não quis me ouvir, e Israel não me atendeu. Mas meu povo não quis me escutar, Israel não me obedeceu. O salmista adverte o povo para que ouçam a Deus e não sejam seduzidos por Deus estranho. Deus se apresenta a eles como o Senhor que o tirou do Egito. Essa palavra seduzidos, eu vi que tem umas 3 versões, tem seduzido. Gente, sedução é quando uma pessoa se faz tão bonita, tão elegante, que mexe com a cabeça do outro, que o outro para de pensar. Um homem, quando está seduzido por uma mulher, ele se apaixona e faz besteira. Uma mulher, quando está apaixonada por um homem, ela faz besteira, ela para de pensar. É isso que o salmista está falando aqui. Quando havia casamentos mistos, aquele outro Deus, aquela religião que eu falei para vocês, que é tão sedutora, que é tão cheia de festas maravilhosas, de comemorações incríveis, de respostas assim para as pessoas que elas não precisam se consertar, que eles eram seduzidos e iam para lá e esqueciam do Deus verdadeiro. Versículo 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queria. O salmista agora ele começa a lamentar o fato do povo de Israel não ter ouvido a voz de Deus e ter seguido os seus próprios caminhos. Deus já havia advertido o povo que isso resultaria na derrota deles frente ao inimigo. A desobediência do povo de Deus dá a vitória ao inimigo. A desobediência da igreja concede a vitória ao nosso adversário. O mal só vence quando a igreja desobedece a Deus. Só Deus pode transformar um coração duro, um coração obstinado. Nós vimos na Bíblia que Israel foi escolhido por ter um coração obstinado, por ele ser teimoso. E existe gente com personalidade, com caráter tão duro, tão teimoso, que só Deus muda. Eu costumo falar que dentro da igreja, e eu já vi vários estudos também, dentro da igreja, pelo menos 10% são narcisistas, aquelas pessoas que se amam, que se acham melhor do que os outros, que acham que ninguém presta para nada, que só ela é a pessoa. Vocês sabiam que lá no mundo, elas chegam no melhor psiquiatra, o psiquiatra fala assim, não tem jeito para você. Para você é só o inferno. Se a pessoa é casada com um narcisista, o psicólogo vira para ela e fala assim, ó, separa, nunca mais olha essa pessoa. O único lugar que essas pessoas difíceis têm uma chance é dentro da igreja. E aí elas vêm para a igreja. Porque você pode ser a pior criatura do mundo, mas você quer ser amada. Você pode ser um inferno em pessoa, que tem gente que já acorda infernizando todo mundo que ele passa. Mas ele quer ser amado. Aí ele vem para a igreja. E aí, o que acontece na igreja? Se a gente não vigiar, o inferno entra dentro da igreja. E aí, o que Deus manda nós fazer? Ser igual a Deus. Porque Deus acolhe essas pessoas. Deus ouve essas pessoas. Deus ama essas pessoas. Mas Deus não tem uma atitude igual a dessas pessoas. Essas pessoas vão viver no nosso meio de hoje até o dia da colheita.
Muitas delas podem ser o joio da igreja. Mas a Bíblia falou que não vai arrancar, que ela vai ficar no nosso meio, que ela vai tentar destruir, são os destruidores de ministério. A Esther sabe muito disso. Prepara, faz aquela coisa linda. No final tá cansada, acabada, chega alguém assim, ó. Você devia ter feito assim, assim, assim. São as pessoas que Deus deixaram aqui para te provar, para saber se você é de Deus mesmo, para saber se você fez para Deus ou se você fez para as pessoas. Que se você fez para as pessoas, você vai ficar chateado, amargurado e vai falar assim: nunca mais eu vou fazer nada. Se você é de Deus, você fala: Deus, foi para ti. O senhor gostou? Não, tá bom. Entre nós dois, tá? Que as pessoas pensam, não importa. Deus tem solução para todo tipo de pessoas, para todo tipo de homem, para todo tipo de mulher. O grande problema é que essa pessoa tem que querer. E nós não queremos. Muitas vezes nós falamos: Deus, o senhor vem até aqui. Essa outra parte aqui é minha. Que a gente esquece que nada é nosso. Ou tudo em nós é de Deus, ou tudo é do diabo. Deus não fica nem com a metade. Ou a gente entrega tudo para Deus, ou o diabo vem e toma conta de tudo. E isso é assustador, porque às vezes a gente está dentro da igreja e o diabo está tomando conta de tudo. E Deus fala: entregue a mim o senhorio da tua vida. Deixa de ser teimoso. Em Romanos 1, 21 a 31, Deus fala que Ele está ali, Ele está cuidando da pessoa, Ele está cuidando. A pessoa não quer, Ele entrega essa pessoa à própria loucura. E loucura, quando Deus diz aqui, é quando Deus abandona o homem à sua própria sorte. Ou seja, Deus deixa o homem viver os seus próprios pecados e as consequências dos seus pecados. Esse é um dos pavorosos dos castigos. Porque quando Deus se afasta do homem e Ele entrega ele à prostituição, à adultério, vocês podem ver, existe um pai de família, aí ele começa dentro da casa dele, aí ele começa a beber, aí ele bebe dentro da casa dele, ele passa a beber no bar, aí aquela cerveja não tá boa, ele passa para um álcool mais forte. Não tá bom, ele passa para cocaína. Não tá bom, ele vai passando por crack. A hora que ele volta para casa, a esposa dele fala assim: olha, aí ele perde o emprego. Fala: olha, aqui você não vai ficar. Aí ele vai morar na rua. Na rua ele já não dá conta de comprar aquelas drogas melhores. Aí ele vai tomar ou a pitulinha, ou ele vai usar aquele crack bem ruimzinho, que é o mais barato. Deus entregou aquele homem ao próprio pecado dele. Porque nos primeiros pecados eles não se arrependeram. Durante a pandemia, a população de rua cresceu demais em Brasília. Por quê? Porque as pessoas passaram a viver juntos. As pessoas eram casadas, mas cada um vivia no seu emprego, na sua vida, na sua escola, no seu culto. Quando eles passaram a viver juntos, que um olhou o defeito do outro: eu não quero. Não é você com quem eu casei. E ainda teve um problema. Nós fechamos as igrejas. Quando fechou as igrejas, aí o divórcio acabou. Porque quando a pessoa tinha um problema, ela corria para a igreja. Gente, culto online não é igreja. Culto online é culto online para um dia que a gente não puder vir. Igreja é o lugar onde a gente vem, se reúne, chora e fala com Deus, e o irmão te abraça e você chega com a ferida sangrando e aquele abraço do irmão curou sua ferida. Aí você vai embora e você suporta aquela pessoa insuportável da sua casa. Culto online, você está assistindo o culto, a pessoa está gritando com você, você começa a gritar com ela, aí por fim desligou a televisão, então os dois vão fazer outra coisa e deixa o culto para lá. Igreja é reunião das pessoas. Igreja também não é templo. Igreja somos nós reunidos. Uma pessoa sozinha também não é igreja. Igreja é quando estamos todos reunidos aqui, louvando a Deus. Isso é igreja. Isso é força, isso é poder, isso é Espírito Santo. Isso é força para não pecar. Versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, como gostaria que meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Desse versículo em diante, o salmista recorda
aliança feita com Deus e o povo de Israel. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Muita gente tem medo de falar assim: alguém está doente porque pecou. Na igreja, se falar um negócio desse, o povo acha um absurdo. Mas de 10 pacientes que eu tinha numa enfermaria, 8 tinha construído a própria doença. E nós fazíamos estatística disso. Como construiu a própria doente? Diabetes. Como você constrói um diabetes? Você começa a tomar muito refrigerante. Você começa a comer muita pasta, massa. Aí de manhã, em vez de você comer uma coisa assim, você já começa no refrigerante e no salgado. Depois de 20 anos, diabetes. Aí a hipertensão. Você vai comer. A comida tá pronta. Comida horrível. Sal. Aí você começa a comer muita coisa, muito embutido, muito enlatado. Depois de 20 anos, hipertensão. E aí a gente não pode falar na igreja que as enfermidades foi feita porque a pessoa pecou, não. Ou tem gente que todo final de semana tá naquele churrascão, naquelas coisas, né, comendo e comendo e comendo. Aí encheu e come por cima. Gente, gula é pecado. Gente, comer demais é pecado. A Páscoa é, uma vez por ano, você fazer uma limpeza no seu corpo. Comer ervas amargas, comer comida sem fermento. E carne assada é um depurativo do corpo. É uma limpeza que você faz no seu corpo. O que o inimigo fez? Na Páscoa vocês vão comer chocolate. O que o chocolate faz? Entope nossas veias, nossas artérias, nos deixa ansioso, vicia. E a gente faz isso. Então, muitas enfermidades vêm de pecado, sim. Tem gente que nasce doente. Quem nasceu doente, nasceu doente. Deus pôs aquela doença nele para ver como ele ia louvar a Deus para ele enterrar. Eu nasci doente. Eu tenho doenças que vêm comigo desde a infância. Só que assim, os médicos falam assim: minha filha, você já deveria estar na cadeira de roda. Minha filha, você não é para falar mais. Sua voz já era para ter sumido. A gente vai fazer uma cirurgia em você, que a hora que fizer a cirurgia, você não vai falar mais. Cantar nem pensar. É para você tomar esse remédio, que é para você ficar babando na cama. Quando eu ia na junta médica do meu emprego, que de 6 em 6 meses, de 1 ano, a gente tinha que fazer os periódicos, a doutora olhava para mim e falava assim: quantos atestados você deu esse ano? Eu falava: nenhum. Ele tem gente que tem metade do que você tem aqui, ó, e trabalhou 6 meses esse ano. Eu não. Meu Deus, me dá força. Ele me levanta todos os dias. As doenças que ele deixou aparecer nesses exames foi para mim ir para frente da minha igreja e dizer: o meu Deus vive. Vocês estão vendo isso aqui, mas vocês não estão vendo isso aqui. Eu vou para frente do altar de Deus e eu canto. Porque se eu não cantar lá, o inimigo entra aqui e tira a minha voz. Eu venho para frente daqui e eu falo. Porque essa voz aqui é vinda direta dos céus. Eu estou aqui em pé porque meu Deus me põe em pé. Porque era para mim estar lá na cama. A alergia é tão grande, desde novembro até que eu estou com uma alergia tão grande, que se eu for olhar para ela, eu fico em casa o tempo todo. Mas eu estou aqui porque meu Deus é muito maior. Então Deus é poderoso. Os que nascem doentes, Deus dá uma força especial. Vocês podem ver que uma criancinha doente a vida toda, ela é diferente de uma criancinha sadia. Aquela criança doente, na cadeira de roda, ela faz tudo. Ela quer morar sozinha, ela quer fazer as coisas dela. E às vezes um filho de mamãe, ele quer morar com a mamãe até 50 anos, que é para não ter que fazer nada. Então Deus dá uma força especial para todo mundo que nasce doente. Não é porque ele não gosta daquela pessoa, não. É porque ele sabe, igual ele falou para Paulo, que aquela pessoa vai glorificar o nome dele. Pode falar, né?
fala assim, creio que não deve, mas como? E nesse vídeo, ele falou uma coisa que é importante. Creio que não deve, mas como? Só que a gula é um pecado. Isso. Aí ali me deu start. E agora se eu ouvir o irmão falar que creio que não deve, mas como? Eu já vou entender. Então, não que você como. É a gula? É a vontade? Você vai falar comigo, eu acabei de lembrar. Então você fala que ele não deve. Beleza, mas ele come. Come. A gula chega ao ponto da gula. Aí aquele vídeo eu vi umas 3 vezes até começar a entender. Então, agora eu vou pegar isso. Comida é igual gasolina. Sim. Carta sem gasolina ele não anda. A gente sem comida a gente não anda. A gente põe a comida pra gente se movimentar. Só que o mundo colocou comida é um prazer. E todo prazer vicia. A senhora falou sobre a comida lá no início. Quando ele vai caminhar no deserto, ele tinha que comer a substância. O trigo, a carne. E a massa. A gente tem que lembrar que a bênção sempre virá da obediência. Sempre virá de escutar e executar a palavra de Deus. Versículo 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Esse versículo é baseado em Êxodo 23, 24. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. A maior loucura do mundo é se declarar inimigo de Deus, pois o próprio Deus disse: quem o aborrece, o castigo desse dura para sempre. E muita gente levanta e fala: eu não quero mais nada com Deus. Se você não quer mais nada com Deus, você quer tudo com o diabo. O que a igreja fez? Não podemos aprender sobre o diabo, não podemos falar o nome do diabo. E aí as pessoas não passaram a não acreditar que ele existe e passaram a pecar. E o que Deus fala? Que nós temos que conhecer o nosso inimigo. Não é ficar estudando, mas nós temos que saber: se eu fizer isso, ele vai fazer isso comigo. Se eu desobedecer, ele vai me pegar. Se ele me pegar, se eu não tiver força, eu não volto para Deus e eu vou ficar morando com ele. E se a igreja não ensina que se a gente estiver em cima do muro, a gente já é do inimigo, a gente cai. Versículo 16. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo, até que ficasse satisfeito. A comida termina aí, até que ficava satisfeito. Tá gostoso? Estou satisfeito, acabou. Vai ter amanhã, vai ter depois, congelo, depois eu como. Chegou. O salmista termina o salmo dizendo: é Deus que sustenta todo mundo. Mas quem obedece a Deus, ele sustenta com o melhor da terra. Que podemos concluir? Salmo é um convite ao povo de Deus para que volte a Deus e viva plenamente sua presença e proteção, dependente de época ou geração. Esse salmo foi um convite para o povo de Israel louvar a Deus, e ele é um convite para nós hoje louvar a Deus todo o tempo. Nós aprendemos que Deus é amoroso, forte, bom o suficiente para preencher as nossas necessidades de seus filhos, de quem o adora em espírito e em verdade. O culto na igreja, nós aprendemos que é medicina. Nós viemos para a igreja para louvar a Deus, para nos curar, para ser liberto, para ganhar de Deus força, saúde, alegria, paz,
Isso aqui é um hospital, gente. Isso aqui é um hospital melhor do que o de lá. Porque o de lá você tem que levar furada, aqui não precisa. Aqui o máximo que dói é o joelho, da gente ficar joelhado no chão, mas depois passa. Deus criou as pessoas com infinito cuidado. Nos formou a semelhança dele. Semelhança de caráter. Muita gente acha que a semelhança é física. Deus é espírito. Deus não tem corpo. Mas ele tem caráter. Deus é bom, misericordioso, amoroso, longânimo. Isso que é a nossa semelhança com Deus. Nós temos que ser bom, nós temos que ser amoroso, nós temos que ser longânimo. Nós não temos que irar com o nosso irmão. Que Deus, a hora que Deus ira é porque o negócio já passou do ponto. E mesmo assim ele não chega destruindo. Ele vai para o recôndito dele. E ele fica esperando o povo se arrepender e voltar. E às vezes o irmão já pisou no nosso pé e a gente já meteu a mão na cara dele. Então nós temos que ser igual a Deus em sua semelhança de caráter. Deus conhece as nossas atitudes e os nossos pensamentos de coração. Nós não enganamos a Deus em nada, em lugar nenhum. Deus ama o seu povo e quer fazer bem. Deus quer livrar seus filhos dos seus inimigos. E aí vem o problema. Que às vezes um irmão dentro da igreja vira inimigo do outro. E a palavra de Deus diz que Deus vai livrar o filho amado dele do inimigo. E se a gente vira inimigo do outro irmão, a gente não é mais filho de Deus. E aí começa a acontecer os problemas da nossa vida, nós dentro da igreja. Lembra de Davi? Quando eu li isso aqui, eu lembrei de Davi. Como que Deus livrou ele dos inimigos dele, que eram os filhos dele? Os dois morreram, gente. Os dois tentaram tirar o trono. E Davi só foi livre do inimigo dele quando os dois morreram. Isso aqui me deu uma coisa, uma aflição no coração. Porque se a gente vira inimigo do povo de Deus, se a gente vira inimigo do Filho de Deus, nós vamos ter que morrer. E às vezes não só físico, mas às vezes a gente morre espiritualmente. Se nós adorarmos exclusivamente ao único Deus, ouvindo a sua palavra e andando nos seus caminhos, nós podemos contar com a bênção de Deus e com a comunhão do nosso Criador. Amém. Vamos orar? Pai, neste momento eu te oro, eu te peço por cada irmã, por cada irmão que está aqui presente, Senhor. Vai renovando as mentes, os corações, meu Pai. Vai tirando toda a tristeza, Pai, toda insegurança, toda falta de fé, meu Pai. E colocando, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Abrindo os olhos, meu Pai, para que eles vejam, meu Pai, que o Senhor está com eles em todos os momentos. Que há festa na vida deles, que há motivo de louvor, Senhor, mesmo no meio da tempestade, Pai. Nós temos motivo de louvor, porque o Senhor foi à cruz por nós, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, e te agradecemos por esses minutos que passamos aqui na Tua presença, porque o Senhor é bom, Senhor. É bom para nos livrar do mal, mas é bom para nos corrigir quando estamos errados. É bom para nos abençoar, mas é bom também para nos exortar, Pai. Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor estar respondendo, Senhor, os nossos pedidos da nossa caderneta, Pai. Obrigada por cada pessoa que nós apresentamos aqui, e o Senhor tem alcançado, Senhor. O Senhor tem livrado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem curado, o Senhor tem mudado cada vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, obrigada por esses momentos. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar permitindo, meu Pai. Nós começamos isso tão tímido, tão quieto, Pai, e o Senhor tem feito crescer, Pai. Nós te louvamos pela vida da Esther, pela vida do Zé, Senhor, que está aqui cada dia, Senhor, em meio à tribulação, em meio a alegrias, meu Pai, mas eles estão aqui, Senhor, em frente desse trabalho, meu Pai, e nós te louvamos e pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida deles. Obrigada, Senhor, por essa família. Obrigada por cada família aqui representada. Nós te pedimos bênção, nós te pedimos cura, nós te pedimos libertação para cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
E a vitória é